Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Feche os teus olhos. Senhor, nós dependemos de Ti, Deus. Nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito, meu Pai. Se tem uma coisa que nós sabemos que o Senhor faz, é falar ao coração aflito, ao coração desejoso. Então usa-nos, Deus, por misericórdia, Senhor. Nesse texto eu aprendo algumas coisas. Se tem um texto que mexeu comigo, foi esse aí. Se tem uma coisa bonita no nosso Senhor, é mexer com a gente. Não importa o seu grau, não importa, dá mais PA, por favor, não importa o seu tempo, não importa o nível que você chegou, não importa, se eu repetir, não importa o nível que você chegou, não importa se tu é membro, obreiro, obreira, diácono, diaconisa, presbítero, missionário, pastor, pastora. Existe um Deus que tem todo um cuidado conosco, todo um zelo. E nesse texto eu aprendo algumas coisas. No versículo 12 desse texto, ele mexe comigo. Deixa eu repetir para você, esse versículo mexe comigo. Porque nesse versículo o texto diz que Jesus entrou no templo. Jesus, ele entrou no templo. Ele toma algumas atitudes dentro do templo. A impressão é que ele está irado. A impressão que eu tenho é que ele entra no templo e não concorda com o que há dentro do templo. Ele já sabia o que existia no templo. A pergunta que eu faço é que ele poderia não ter entrado no templo. Ele sabia que dentro do templo existiam pessoas que compravam, pessoas que vendiam. Ele sabia disso, mas ele entra. Ele podia não ter entrado no templo e não precisar ficar exposto, mas ele entra. E isso mexe comigo. Ele não foi pego de surpresa. Deixa eu repetir para você. Ele não foi pego de surpresa porque ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não foi pego de surpresa. Ele não entra no templo e se depara com compradores e vendedores e fica ali perplexo com tudo aquilo. Ele sabia. Deixa eu repetir para você. Jesus sabia que dentro do templo haviam compradores e vendedores, mas ele entra. Deixa eu já liberar algo para a tua vida aqui hoje. Ele só tem acesso ao templo
Porque o dono do templo é o seu pai. E porque o dono do templo é o seu pai, ele tem acesso de entrada e de saída na hora e no tempo em que ele desejar. Se tu não entendeu, tu vai começar a compreender agora. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. E existe um Cristo com acesso de entrada dentro desse templo. Deixa eu repetir para tu pegar no teu espírito. Existe um Cristo com acesso de entrada dentro desse templo. Ele entra sem precisar bater na porta. Ele entra sem precisar avisar. Ele é Senhor. Seu pai é o dono do templo. Ele entra. Ele podia não ter entrado, mas ele entra. Ele entra porque ele faz parte de um domínio que foi concedido a ele, e por isso ele entra. Ele entra dentro do templo. Ele entra dentro do templo. Deixa eu repetir, ele entra dentro do templo. E ele toma algumas atitudes dentro do templo. Ele observa que lá existiam compradores e vendedores. Ele expulsa. E é interessante, ele observa que para haver comprador é porque existia vendedor. E só existia vendedor porque havia compradores. Ele os expulsa. Eles expulsam os compradores e os vendedores. Essa noite, Deus quer poder mais uma vez alinhar a sua igreja, de dizer: eu sou o Cristo, e eu estou entrando dentro de templos essa noite nesse lugar. Ele pega os compradores e ele expulsa-os. Ele pega os vendedores e ele também expulsa-os. Ele podia ter expulsado os compradores tão somente, porque parece que os vendedores têm um poder de influência maior do que os compradores. Porque se eu expulso quem vende, automaticamente não importa mais para quem compra. Mas só permanece quem vende porque tem quem compre. Você não entendeu, mas você vai entender. Jesus entra no templo e ele começa a nos mostrar que dentro desse templo existem aqueles que pecam e aqueles que estão coniventes com o pecado. E ele hoje olha para o pastor, ele está dizendo: eu estou limpando o templo do meu pai. Existem os que pecam e os que são coniventes com o pecado. Você faz parte de uma roda de escarnecedores sendo crente. Você quer saber de que forma eles foram tratados? Foi dessa maneira. E o Senhor vai lá, entra no templo e expulsa os vendedores, expulsa os compradores. Quem somos nós quando esses cultos acabam, irmãos? Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quem somos nós? Jesus está entrando no templo. É interessante porque o texto diz que depois que ele expulsa,
Depois que ele vira a mesa dos cambistas, ele vira e diz assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Olha para o pastor, Deus quer alinhar vidas aqui hoje, quer dizer a vocês, a nós, a mim, a ti, a todos nós, que você será chamado casa de oração. Esse templo, que é a tua vida, Jesus está dizendo: eu poderia deixar você para lá, mas faz valer a palavra quando Ele ama a todos quanto corrige. Se Ele te corrigir essa noite, é porque Ele quer demonstrar o amor dEle, é porque Ele quer demonstrar que se preocupa comigo, Ele se preocupa contigo. Ele está dizendo: uma igreja alinhada, ela vive coisas extraordinárias. Uma igreja alinhada, ela vive os beneplácitos do Altíssimo, a vontade do nosso. E Deus está dizendo: a igreja precisa estar alinhada, Alexandre. Ele pega a mesa do cambista, versículo 12, e ele vira. Você não entendeu? Jesus hoje está entrando no nosso templo e está virando algumas coisas. Ele manda te dizer: pode dar uma impressão que eu estou bagunçando, mas na verdade eu estou virando, porque agora quem vai arrumar essa casa sou eu. Eu sou o Senhor da tua vida, eu me importo contigo, eu tenho um plano na tua vida nessa terra. Ele entra e ele derriba, ele vira a mesa do cambista. Eu sou o Senhor. Às vezes me dá uma impressão que as minhas coisas, os meus planos, os meus projetos estão de perna para o ar. Jesus entrou, irmãos. Quando ele entra, dá uma impressão de uma casa desarrumada, mas ele entra, na verdade, para jogar fora o que não presta e para colocar utensílios que venham glorificar o teu nome. Você está entendendo? Diga amém. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para ti: eu sou o Senhor do templo. Eu estou entrando em templos hoje aqui, Alexandre. Avisa eles: eu quero promover conserto, eu quero mostrar que eu sou o Senhor da vida deles. Eu estou expulsando quem precisa sair. Expulsando. Eu não vou me prolongar hoje muito, irmãos. Não vou. De coração. E o versículo de número 12, Tiago. No versículo 13, perdão, Jesus vai dizer: e disse-lhes. Ele fala dentro do templo. Você não entendeu? Deixa eu ministrar sobre a tua vida. Existe um Cristo entrando. Ele entra no templo e agora ele vai falar dentro do templo. Às vezes o que ele fala não me agrada, mas ele fala. Às vezes o que ele fala não vai de encontro às minhas expectativas, mas ele fala. Ele fala dentro do templo. Você não pegou no teu espírito, eu vou repetir. Ele fala dentro do templo. Vós sois os eleitos do Pai. Vós sois sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi chamado e escolhido com propósito. Deus tem algo contigo e hoje Ele diz: estou entrando nesse templo
porque hoje eu decidi entrar. Outras vezes talvez eu passei pela porta e não entrei, mas Deus está dizendo: hoje eu decidi entrar no templo, porque eu entro no meu tempo, não é no teu tempo. O templo é meu, o tempo é meu, eu entro quando eu quero, e hoje eu estou entrando no templo. E dentro do templo ele se manifesta. Ele toma algumas atitudes. Você viu no verso número 12. Agora ele vira dentro do templo e diz: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, tem a transformais em covil de salteadores. Deixa eu falar sobre isso. Deixa eu falar sobre isso. Olha para o pastor. Por que você deixou entrar no templo quem não devia? Os salteadores estão à porta. Salteador, ele vem para roubar. Ele não está preocupado com o seu templo. Ele vem para te expor. Ele não está preocupado com a tua imagem. Ele vem para te destruir. Ele não está preocupado com a tua pureza. Ele vem, ele entra e ele tenta inserir dentro de você valores comportamentais desse mundo. E na verdade você não é deste mundo, jovem. E os valores comportamentais que ele tenta introduzir é para tentar retirar os princípios que Deus um dia te fez ao construir esse templo dentro de você. Ele entra e diz: o meu templo, a minha casa. Avisa eles, Alexandre, que não é esse templo. Não é o templo lá em São Paulo, que eu não vou falar o nome, e que você conhece, que foi construído. Eu já estive lá com muita riqueza. Não são templos construídos que cabem 1.000, 2.000, 100.000. São templos feitos por mãos humanas. É esse templo aí, ó, simples, mas que Deus tem prazer em habitar. O exterior às vezes é gordinho, o exterior às vezes é magrinho, é gordinha, magrinha, tem os cabelos bons ou talvez não tão bons. Mas o Senhor está dizendo: mas quando eu olho, eu não olho você, eu não olho o teu exterior. Você lembra quando Deus vira para o profeta e para os sacerdotes, que eram a mesma pessoa? Deus vira para Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem sonda o exterior, porém eu, Senhor, sondo o interior. Deus hoje está dizendo: eu te conheço de dentro para fora. Não importa como você se sente do lado de fora, eu, Senhor, eu te conheço. Eu sei o que se passa aí, ó. Eu sei o que você vive aí dentro e que não conta para ninguém. Tu tem vergonha, mas eu conheço. O templo, ele entra dentro do templo e diz assim: por que deixaste de ser casa de oração? Por que permitistes que a banalização entrasse dentro do templo? As coisas levianas entrassem dentro do templo. E é você, que sou eu. Por que tu permitiu que os salteadores entrassem dentro do meu templo?
Não sabes tu que eu tenho ciúmes de você? Não compreendes tu que eu tenho ciúmes de você? Eu tenho ciúmes de você. Assim diz o Senhor para a tua vida: eu tenho ciúmes de você. Ciúmes. Eu tenho lembranças do tempo de relacionamento que nós tínhamos e que hoje não temos mais. Eu tenho lembrança do tempo em que você abria a sua boca, falava comigo 2, 3 vezes ao dia. Eu tenho lembrança do tempo em que tu lavava a sua louça e chorava sentindo a minha presença. Eu tenho saudades desse tempo, lembranças desse tempo, diz o Senhor para mim e para ti. Eu decidi entrar no templo. Fala com eles, Alexandre, que eu decidi entrar no templo. Existem coisas dentro do templo que não são para estar. Talvez um descuido, ela permitiu que entrasse, ele permitiu que entrasse, mas avisa a eles que eu estou entrando. Fala com eles que eu me importo com eles. Diga a ela dessa maneira: mulher, eu ainda me importo com você nessa terra. Há muito tempo tu já não é mais quem tu era, mas eu me importo contigo. Ouves tu a minha voz? Compreendes que não é o homem falando, é o meu espírito falando contigo? Casa de oração. Casa de oração. Lugar em que as pessoas vêm buscar refúgio. Lugar em que as pessoas vêm buscar resposta. Você é a resposta de Deus para essa geração. Ele quer dizer: quero voltar a te usar. Quero voltar. Quero te mostrar que eu sou o Senhor da tua vida. Quero voltar a me manifestar. Quero voltar a me relacionar contigo. Quando tu ia nos hospitais e falava da minha palavra, quando você saía para evangelizar e não olhava para o lado, mas agora entraram coisas, pessoas dentro do meu templo. Mas eu estou entrando. Fala com eles que eu não vou bater a porta. Eu só bato a porta na casa de um estranho, porque eu respeito quem está do lado de dentro. Mas quando se trata da minha casa, eu tenho o poder de tocar essa fechadura e entrar sem bater. Hoje Deus está dizendo assim: ó, eu estou entrando sem bater. Tu me ouves? Eu estou entrando sem bater. Eu entro porque eu tenho acesso. A chave é minha, você me pertence. Esse templo é meu. Eu entro, eu tenho acesso. A chave é minha, esse templo é meu. Eu entro, eu tenho acesso. A chave é minha. Esse templo é meu, 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 meu. Eu entro. Ao entrar,
Jesus contempla os detalhes. Eu amo. Na multiplicação de pães e peixes, você conhece bem o texto? Eu não vou citá-lo para a gente ganhar tempo. Mas se tem uma coisa que eu amo no início desse texto, é quando a Bíblia diz: e erguendo os olhos, viu que a multidão tinha fome. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que Jesus viu, irmãos? O que Jesus viu? Peraí, o que Jesus viu? Ah, pastor, ele viu que a multidão tinha fome. Daqueles que estavam próximos até a metade. Ou eu acredito num Cristo de uma visão onde não há limitação como a minha e a tua. Os semblantes demonstravam fome, mas ele tem o poder de olhar do primeiro ao último. Ele ergue e ele vê. Inicialmente não faz nada, mas para você o mais importante não é que ele faça. Deixa eu repetir. Para você o mais importante não é que ele faça. Como assim, pastor? Não. Jesus, ele vê a fome e não faz nada inicialmente. Deixa eu repetir para você, o mais importante não é que ele faça. O mais importante é que ele já te viu. Quando eu sei que ele me viu, eu sei que no tempo dele algo vai acontecer. Você está entendendo? Diga amém. Ele não faz, mas já me viu. Ele não fez, mas já me viu. Jesus entra dentro do templo e vê os detalhes. Ele conhece os detalhes da tua vida, assim diz o Senhor. Eu estou ministrando o que o Papai do Céu está me dando aqui nesse altar, irmãos. Eu sinto Deus aqui. Ele vê os detalhes. Tu lembra do salmista? No Salmo 139. Tu lembra? O grande rei Davi. Tu lembra dele? Nos seus versículos. Ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas, não é isso que diz o texto, o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e Tu, ó Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso atingir de tão elevado que Ele é. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, se subo aos céus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, se me tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra, a Tua mão direita me susterá. Você está entendendo? Deus hoje está falando com tempos.
Vamos, prossegue. Diz assim o salmista: se eu digo as trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formastes no interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos te foram encobertos, quando no oculto fui chamado. O versículo de número 16, ele vai dizer o seguinte, e aí ele é lindo demais, que ele vai dizer: os teus olhos, me ajuda, vamos ler juntos, vai profeticamente, unção ágape, você visitante, vamos ler juntos. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos, e determinado quando eu conheço o tempo, diz o Senhor. Eu sei quem tu és, eu sei o acesso, mas hoje estou tirando os compradores e os vendedores. Olha, bom pastor, o Espírito Santo manda que eu ministre desse jeito. Vão ter amizades que Deus vai arrancar do teu meio. Vão existir pessoas que Deus precisa arrancar do seu meio. Não fale: Senhor, eu não estou entendendo. É Ele que está dizendo: eu estou entrando no templo. Existem pessoas que estão aí dentro do templo e que não podem estar dentro do templo. Elas têm contaminado, elas têm profanado aquilo que é santo. Vou tirar, vou arrancar, porque sou o Senhor, o Senhor do tempo, o Senhor da tua vida. Eu gosto quando a Bíblia diz que Saul, o rei, ele é acometido de espíritos malignos. Mandam chamar alguém que soubesse tocar a harpa. Encontram Davi, está no espírito. Encontram Davi. A Bíblia diz que enquanto Davi tocava a harpa, Saul era livre, liberto. Olha para o pastor, olha para mim. Eu gosto de ministrar com você olhando para mim, os meus olhos. O Senhor está dizendo assim: estou com saudade dessa harpa que eu tocava, que o endemoniado era liberto, o enfermo era curado. Por quê? Por quê? Salmo de número 137. Por quê? O que houve com você? As margens do rio, dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Olha para o pastor, e lembrávamos de Sião. Eles estavam sendo levados cativos. Deixa eu te falar, só foram levados cativos os melhores, os nobres. Tu está vivendo o que? Um tempo de aflição na sua vida? Se sente vivendo como aqueles que estavam sendo levados cativos? Na tua vida nada acontece sem a permissão de Deus. Para de murmurar. Se tu está vivendo essa luta, é porque Deus já viu em você uma capacidade de enfrentá-la e de vencê-la em Cristo. Mas ainda assim Deus manda te dizer assim: eu entendo que você vive
Eu entendo quando você está no tempo do choro. Aí os versículos subsequentes eles vão dizer: nos salgueiros, ou seja, nas árvores que costeavam os rios da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas. Tem harpas penduradas aí, irmãos. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Você é conhecido como um povo que louva e o inferno estremece. Você é conhecida como uma mulher que ora e as portas do inferno não prevalecem, porque você é a igreja de Cristo na terra. Por que tu se permitiu perder alguns valores que foram dados pelo Pai, com um propósito pré-estabelecido por Ele? O que houve contigo? O Senhor está dizendo: eu estou com saudade deles, Alexandre. Diga a eles que eu estou com saudade deles. Aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. Os nossos opressores queriam que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai alguns dos cânticos de Sião. Canta alguma coisa aí pra gente. Olha para mim, amados, deixa lá, querido. Entende uma coisa hoje, compreende algo hoje. Eles não estão zombando de você, não. Dá uma impressão que eles agora, os opressores, estão zombando. Eles não possuem paz, coisa que você possui, mesmo no período de cativeiro. Tu está enferma, mas está louvando. Teu filho está preso como alguém vive uma história aqui, mas tem força de vir à igreja buscar. Tu está entendendo? Porque Deus te renova. Eles não estão zombando de nós, não. Eles estão pedindo que sejamos alegres, porque as nossas alegrias, elas não são condicionadas a algo que me acontece favorável ao desejo do meu coração. Entoarei aí alguns dos cânticos de Sião. Posso ir aqui? Eles estão dizendo: rapaz, vocês estão subjugados a nós, mas nós temos uma angústia dentro de nós, nós temos uma infelicidade dentro de nós, nós temos um vazio dentro de nós. Mesmo que vocês sejam cativos, o louvor de vocês nos alimenta. Paulo e Silas oravam e cantavam depois dos açoites. Deus está dizendo: filha, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir o teu louvor. Sabe o que nós mostramos para os nossos jovens? A diferença de poder e presença. Poder é aquele arrepio que eu sinto, é bom, é legal, aquele movimento, isso é legal, aquela língua estranha que Deus me toma. Que lindo, lindo, lindo Jesus, eu fico maravilhado. E presença, pastor, presença eu não sinto nada, mas eu sou capaz de virar e declarar como Abacuque declarou lá no capítulo 3, no versículo 17. Eu vou voltar, deixa nesse texto aí, eu vou voltar nele. Ainda que a figueira não floresça, que minta o produto da oliveira, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha exaltação. Ele me faz andar em lugares altos,
independente se as coisas me são favoráveis ou não. Deus está com saudade dessa igreja que adora, dessa igreja que busca, dessa igreja intensa, dessa casa de oração. Ele está com saudade de você. No versículo 4 desse salmo diz assim, e eu volto e encerro agora. Olha o que eles vão dizer: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Deixa eu desmistificar algo aqui. O salmista ele vai dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O salmista ele vai dizer: feliz cujo Deus te dá uma impressão que é um território, mas não é. Você é a nação, não importa o território que você estiver. Você lembra de Ló e de Abraão? Abraão vira para ele e diz assim: Ló, escolhe para você quer ir. Aí ele vira e diz assim: eu vou para as Campinas, pô. Posso escolher? Pode, vai. Foi para a melhor terra. Sobrou a pior terra para Abraão. Uma terra seca, com dificuldades, a pior terra. A geração de Ló é aquela que escolhe terras e territórios. A geração de Abraão é aquela que transforma terras e territórios. Repita comigo: não importa, com mais fé não importa para onde o meu Deus me leve, eu tenho uma certeza no meu coração: o local depois da minha chegada vai ser transformado. Você é a nação. Eu queria te dar uma outra citação aqui pra gente, eu falei para você que eu estou acabando e vou acabar agora, prometo, agora, volta para o texto em Mateus. Queria te dar só mais uma citação, mas não vou não. Vou sim. Salmos de número 84, versículo 6. Não ia não, mas eu vou. Me ajuda, o qual faz dele e o cobre. Sabe o que significa isso? Pastor, ele passa pelo vale e faz dele um manancial. Acontece um milagre. Acontece um milagre aqui, na metanoia, na mente. Eles estão indo rumo ao templo para louvar o Senhor. O local é tão ruim, tão árido, tão seco. Mas a alegria que está dentro dele é tão intensa. Que eles passam pelo vale árido. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Se tu olhar para essa situação com olhos bons, estão tentando contra a tua vida, ore com olhos bons, ore pelo teu inimigo. Você foi chamado para transformar qualquer vale árido em manancial. Repita comigo: vale continuou árido, mas aqueles que estavam passando, a alegria deles era tão grande, mas tão grande, que eles olhavam para o vale árido e tinham o vale árido como um manancial. Eu volto para o Evangelho de Mateus, termino agora. Jesus entra no templo, expulsa os que ali vendiam, compravam, derruba as mesas dos cambistas, cadeiras, vira e diz: está escrito, a minha casa. Porém vós a transformais em covios de salteadores. Ele expulsa todo mundo, limpa a casa,
E aí nasce o versículo 14. Depois de tudo limpo, isso eu não ministrei para eles. Depois de tudo limpo, vieram a ele no templo, e ele Deus quer virar para você e dizer o seguinte: chegou um tempo na tua vida em que eu estou entrando nesse templo, limpando ele, expulsando, porque quero voltar a te usar. Existem coxos cegos, eu queria falar de cada um deles, não tem mais tempo, que precisam ser curados. Você entende por que milagres não têm acontecido? Deixa eu repetir, você entende por que milagres não têm acontecido? Porque o tempo estava ocupado por quem não devia. Mas essa noite o Senhor te convida e declara para a tua vida: essa casa, repita comigo, essa casa, tema da nossa meditação. Esta casa, tema da nossa meditação, será chamada. Coloca a mão altura do teu peito e diz: esta casa será chamada. Mais uma vez, diga: esta casa será chamada casa de oração. Se é para Jesus, pode ser melhor. Casa de oração. Eu quero pedir que só fique de pé quem está propenso a viver intensamente tudo isso que foi ministrado. Esta casa será chamada casa de oração.